pastor Sérgio. Eu gostaria que a igreja ficasse atento, porque a palavra do Senhor, ela é muito importante. Porque o Senhor já enviou a palavra aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai maravilhoso e fiel, no Teu nome, Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti, ó Pai, o pastor Sérgio, ó Pai. Que o Senhor venha fazer uso dele, ó Pai. Que venha usar a sua boca, ó Pai. Pois eu creio que a sua palavra já foi administrada a seus corações, ó Pai. Eu te peço em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, que venha falar com cada um de nós que se faz presente aqui hoje, ó Pai. Que essa palavra venha ser guardada nas nossas tábuas do coração, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, venha ser conduzida no dia seguinte em nossos lábios, ó Pai. É que eu te peço em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Abençoa ele, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai, venha se fazer presente na vida dele e venha agir essa noite, ó Pai. Que a Sua vontade permaneça. É que eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estão alegres com o Senhor? Amém? Estamos alegres porque temos para onde correr, temos a quem recorrer, e vemos como a oração do seu povo é respondida quando nós o colocamos diante dele a orar sobre o seu propósito, né? Não foi surpresa minha o presidente da Bolívia, né, revogar a lei e voltar atrás, porque ninguém está acima, nenhuma lei pode superar a palavra de Deus, nenhuma. A igreja orou, o povo dele orou, mas eu falei até para minha esposa, isso aí não vai dar em nada, porque ninguém passa por cima da sua palavra. Ninguém passa por cima da palavra. A palavra de Deus, ela está acima de tudo. Vai passar céus, terra, mas ela fica no lugar dela. E ai de quem tirar ela. Não vai conseguir, né? Não consegue. Antes de todas as coisas a serem existentes, antes da sua existência, existia já uma palavra para ser obedecida. Ela é o princípio de todas as coisas, né? Nenhuma criatura ou criação pode superar algo que já existia desde o princípio, né? Então, antes do homem ser criado, já existia ela, já existia essa palavra para ser obedecida. Amém? E ele não deixa o seu povo confundido e nem envergonhado, né? Mais uma vez, a porta do Senhor foi aberta para a pregação do Evangelho. Paulo disse: o Senhor me abriu uma grande porta, e são grandes os adversários. A porta que o Senhor abriu para Paulo pregar foi uma grande porta para ele pregar o Evangelho, e havia muitos adversários, né? São os adversários do mundo espiritual que não querem que o Evangelho seja anunciado. Quando você se propõe a pregar, a falar de Jesus, o inferno se levanta. Mas você sabe que aquele que está com você é maior que aquele que está no mundo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ler juntos o livro do Carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Livro do Filipenses capítulo 3, verso
12, 13, 14, 15, 16. Filipenses 3, 12, 13, 14, 15, 16. Pois vamos ler 1 Coríntios 9, 24. Amém? Todos acharam? Quem não achou, ajude essa pessoa. Essa pessoa que não achou, você que achou, ajude essa pessoa que não achou. Todos acharam? Para todos acompanharem juntos a leitura. Vamos lá. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para mim também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os fará esclarecer. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. 1 Coríntios 9, 24. Primeira Coríntios 9, 24. Vamos ler. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Pode sentar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O tema da palavra hoje, do Senhor nessa noite, é presente, passado e futuro. Amém? Presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. Porque lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que estamos nas mãos de um Deus, ou Jesus, a qual o escritor diz em Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Ele é mesmo ontem, hoje e será para sempre. Presente, passado e futuro faz parte de toda a vida do ser humano, pois todo ser humano teve um passado, tem o presente e tem o futuro. Um ser humano em vida, né? Aquele que nasceu, ele teve um passado, tem o presente e tem o futuro. A carta que nós lemos, dirigida aos crentes de Filipenses, Paulo escrevendo aos irmãos amados, a uma igreja que o ajudou muito, pois a cidade de Filipos foi a primeira igreja que Paulo levantou na região da Europa, a primeira igreja que Paulo implantou na sua segunda viagem missionária. Aquela igreja contribuiu muito na vida de Paulo,
Inclusive Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, estava preso. Ele estava preso, e quando você lê a carta dos Filipenses, parece que era um homem que estava tranquilo, e na verdade estava tranquilo. Ele expõe muito a alegria, e parece loucura um homem escrevendo, redigindo alegria para a igreja, sendo ele estando preso, estando acorrentado. Mas ele escreve agradecendo a uma igreja também agradecida a ele por ajudá-lo a contribuir financeiramente. Paulo preso esperando a sua condenação. Ele tem o tempo para escrever, e ele inicia a carta saudando os irmãos e exortando a igreja a ter alegria. Alegria em servir ao Senhor, porque o fato de eu gastar o meu suor fazendo coisas para Deus, simplesmente isso não vai glorificar a Deus. Mas o fato de eu trabalhar com alegria para o Senhor, isso, o nome do Senhor será glorificado. A força, a alegria do Senhor é a nossa força. A força da igreja é estar em trabalhar com alegria, e não por obrigação, não porque foi mandado, foi designado, mas pelo dom que Deus te deu, pela comissão que Deus te deu, pela alegria que está em nós agora, derramada pelo Espírito Santo. A alegria de trabalhar, o prazer de trabalhar para o Senhor. Esta é a forma mais eficaz do nome do Senhor ser glorificado. Paulo escreve à igreja a respeito, e ele usa uma metáfora. Ele foi falado aqui de sensibilidade espiritual, né? E Paulo tinha isso. Ele tinha uma sensibilidade assim de perceber as coisas naturais ao seu redor. Ele usava muito o exemplo do atleta, né? Que ele viveu naquela região da Grécia, dos Jogos Olímpicos, e ele observando essa atividade, ele agora põe em paralelo com a palavra. Isso não é coisa nova, porque isso foi uma didática de Jesus também, usar coisas naturais para explicar coisas espirituais, para expressar a voz do Espírito, para que nós venhamos a entender o que Deus quer dizer conosco. Então Paulo usando a forma, a linguagem natural, porque Deus fala também através das coisas naturais, e eu ouvi muito bem falando aqui que Deus fala a todo momento. Cabe a nós ter a sensibilidade de ouvir a sua voz, porque Deus está falando a todo momento. Esperamos Ele falar de uma forma, Ele fala do jeito que Ele quer, mas Ele fala a todo momento, né? Ele deixa a sua assinatura em todo momento. É só estarmos apercebidos para ouvir em que direção Ele quer que nós tomamos, né? E mais uma vez Paulo, ele dá essa ênfase de estar correndo e prosseguindo para o alvo. Eu quero ler lá de novo Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha recebido, que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também para mim foi conquistado por Cristo Jesus. Não que eu já venha alcançado. Ele está dizendo aqui que ele nunca ia parar, que ele nunca ia estacionar. Ele não considerava o prêmio dele alcançado, porque uma vez que alcançamos algo, consideramos aquilo já conquistados, né? Pulamos para outro. Mas você nota aqui que Paulo ele usa uma insatisfação santa
ele queria uma perfeição, ele queria crescer espiritualmente, e ele usa esse termo, eu não julgo ainda ter alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que para mim foi conquistado por Cristo Jesus, aquilo que Cristo já conquistou. Paulo não estava dizendo que ele estava correndo para conquistar a salvação. Você não está correndo para conquistar os céus. Ele já foi conquistado por Cristo Jesus. O que você está correndo é para conhecer, para se santificar, para se parecer com Cristo, para se aperfeiçoar em Cristo, para crescer espiritualmente, porque Cristo já conquistou a vida eterna. Isso não foi mérito humano e de nenhuma façanha humana, mas o próprio sacrifício de Jesus já conquistou isso. Essa é uma manutenção da salvação, é a perfeição, é cada dia mais se parecemos com Cristo, temos a característica dele, temos o caráter dele, a forma dele, e andarmos com ele, andarmos em perfeição. Ele usa esse termo para que a igreja nunca pare, que a igreja sempre continue a caminhar. E ele usa esse termo, prossigo para o alvo, adiante, sem parar. Ele fala do preparo espiritual como atleta. Lá em 1 Coríntios nós lemos, ele se compara como atleta correndo nos Jogos Olímpicos, e só um sairia vencedor. Ele fala do preparo do atleta, do domínio do atleta, o atleta que conhece as suas limitações, conhece a sua força, e sabe que tem capacidade para vencer, e por isso compete. Existe um preparo para chegar ao alvo, existe um preparo espiritual, existe uma alimentação adequada para o atleta chegar ao alvo, ser vencedor. Existe uma dieta especial, existe um treino especial para o atleta vencer. O atleta não pode comer qualquer coisa. O atleta, ele não pode dormir a hora que ele quer, ou dormir pouco, se alimentar mal. Ele é acompanhado por um nutricionista, por um médico, para estar em condições perfeitas para competir. Assim um crente, para chegar ao alvo, para ele correr, ele está bem preparado. E a alimentação do crente nada mais é do que a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu ouvi um nutricionista falando na TV, ele falando sobre doenças crônicas, sobre doenças, e eu ouvi uma palavra também que diz que a palavra diz assim, que o seu remédio seja o teu alimento, e o teu alimento seja o teu remédio. Você entendeu? Que o teu alimento seja o teu remédio seja o teu alimento. Uma boa alimentação, ela nos guarda de muitas doenças. E ele dizendo, nós somos aquilo que comemos. Um crente, ele é aquilo que ele come. O que nós temos comido? O que nós temos se alimentado? O que nós temos digerido? Aquilo que temos alimentado, aquilo que temos recebido do Senhor, é o que nos vai dar força para correr, para progredir. O que você tem comido? O que você tem bebido? Para onde você tem ido? Aonde você tem ido tem te alimentado? Aonde você tem andado tem te fazendo bem? Está te fazendo bem espiritualmente? Aonde você está frequentando está te levantando espiritualmente? Aquele que você está andando está te fortalecendo espiritualmente? Cuidado com a tua alimentação espiritual, cuidado com a tua saúde espiritual. Para você chegar lá, você tem que estar forte espiritualmente.
forte no Senhor, forte no Espírito. A palavra de Deus te fortalece, a palavra de Deus te dá ânimo, a palavra de Deus te dá força. Se alimente da palavra de Deus. O Espírito de Deus quer te fortalecer nesta área, quer fortalecer o teu espírito, porque sem isso nós não chegamos, nós não conseguimos chegar lá. Você é um atleta de Cristo, se prepara para correr, se prepara para avançar, se prepara para chegar ao alvo. Qual é o seu alvo? O seu alvo tem que ser o alvo do Espírito, o seu alvo tem que ser o alvo de Deus, o seu propósito tem que ser o propósito de Deus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas ele diz, há uma condição para que eu chegue lá. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Vamos obedecer aqui o que ele diz aqui? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando que para diante de mim estão. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. Paulo ele desafia-nos a deixar toda a bagagem para trás, a bagagem do passado, para prosseguir adiante. O mesmo Paulo diz na carta aos 2 Coríntios capítulo 5, 17, aquele que está em Cristo, a nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O passado nos condena, o passado nos distrai, o passado nos faz parar. Nem os êxitos, nem os fracassos podem impedir o teu avançar. Ele diz, olha, eu esqueço, porque o passado de Paulo foi muito sombrio. Se Paulo olhasse para trás, ele pararia no meio do caminho. Vocês conhecem o passado de Paulo muito bem. Ele esqueceu de tudo isso. Ele se perdoou, Deus o perdoou. Deus conhece muito bem o seu passado. Satanás conhece muito bem o seu passado. E é isso que ele usa para nos parar. Ah, mas muitos não me conheciam quando era do mundo. Mas tem pessoas que da igreja, as pessoas da igreja conhecem o seu passado, mesmo depois de crente, por causa da sua queda temporária. E agora ele acha indigno de percorrer de volta esta coroa, de alcançar o alvo, porque o passado o condena, o passado o distrai, o passado quer pará-lo. Quando o anjo visitou Sodoma e Gomorra e livrou a família de Ló, ele deu um aviso para que nenhum olhasse para trás, porque Deus ia fazer um alvoroço naquela cidade, ia destruir, e ele mandou uma ordem que não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, eu não sei o que passou no coração dela, mas eu acredito que ela lembrou da vida que ela teve em Sodoma e Gomorra, daquilo que ela deixou para trás, e ela olhou, talvez ainda com seu coração aplicado em tudo aquilo que ela deixou para trás. Quando ela olha, ela se transforma em estátua de sal. Literalmente, o passado parou a vida daquela mulher. Irmão, é um perigo muito grande
corremos um perigo muito grande quando mexemos no nosso passado, ou no passado de outros. Corremos um perigo muito grande, porque tomamos o lugar de Satanás, tomamos o lugar do nosso acusador, sendo que Cristo já nos perdoou, já nos fez uma nova criatura. Fala o português bem claro, já passou a borracha, seu passado ficou lá atrás, agora siga adiante, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O propósito de Satanás é sempre lembrar, pôr em rosto aquilo que fizemos, aquilo que fomos. Não interessa o que você fez, não interessa quem você foi. A Deus interessa quem você vai ser a partir de hoje, a partir de agora. É uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo disse: uma coisa faço, deixo para trás as coisas, deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando pegaram aquela mulher em adultério e trouxeram até a presença de Jesus, uma mulher que teve um passado sombrio, imundo, e um presente imundo também, porque ela tinha uma vida totalmente errada, e trouxeram aquela mulher até a presença de Jesus, porque na lei de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério, no ato, no flagrante, seria apedrejada em praça pública. Então, tentaram até pegar Jesus, na lei de Moisés. Vamos ver o que Jesus acha disso. Vamos ver que Jesus, o conceito de Deus a respeito disso. Jesus, esta aqui é uma mulher que pegamos em adultério, a lei de Moisés nos deixa bem claro, nos dá liberdade para apedrejá-la, e o Senhor que diz, ele olhou para aqueles que estavam ao redor e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem passado, atire a primeira pedra. Caíram a sua consciência e foram soltando a pedra um a um, e foram afastando da presença daquela mulher e foram embora. Mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, foram todos embora. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Está dizendo, vai agora, porque a sua vida é outra. Você deixou o seu passado agora, e o seu presente agora é uma ponte que você vai construir para o futuro. Nós construímos o nosso futuro agora. A ponte para o futuro está no presente. Viva o presente e não lembranças amargas do passado. Tem lembranças que nos faz voltar atrás no tempo e ficar rancorosas, né? Coisas que te machucaram no passado, coisas que fizeram mal a você. Você sente a mesma coisa, presta atenção, fica você lembrando daquilo que te fez mal no passado, para você ver se você não vai sentir a mesma coisa agora. Você vive o passado naquele momento, é a máquina do tempo do diabo. Você viaja no tempo, vai para trás, volta para trás. Mas Jesus disse: pois aquele que põe a mão no arado e olhar para trás, esse não é digno do reino dos céus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aquele que retrocede, aquele que volta atrás, não tem como estar apto para o reino de Deus. Como eu posso prosseguir ao alvo?
se as coisas que para trás estão me chamando de volta. O diabo sempre vai usar as coisas do passado para te chamar de volta. De volta. Pois o povo que foi liberto do Egito, lembrou do Egito, quando estava diante do Mar Vermelho. Lembraram e tiveram saudade do Egito. Tiveram saudade da comida do Egito. Tiveram saudade da escravidão do Egito. Foram escravos. Escravo não tem direito. Escravo não tem direito nem de sonhar. Escravo não tem direito nem da sua própria vida. Lembraram da escravidão do passado. Lembraram do Egito. E Deus os tinha libertado do Egito. E preparado um caminho para eles conquistarem o alvo. Uma terra que emana leite e mel. E Paulo esqueceu tudo isso. Mas mesmo diante de tudo isso, ele sempre dizia: Senhor, existe um espinho na minha carne, que me esbofeteia, um mensageiro toda hora. Era essa queixa que ele tinha do Senhor, mas isso não parou. Isso não o parou no meio do caminho. Isso não foi obstáculo para Paulo retroceder, para Paulo desanimar. Você conhece a vida desse homem, que a Bíblia diz que ele respirava ameaças. Ele matava qualquer um que se opunha a pregar a Bíblia, a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. Ele tinha ordem, uma carta, ordem, autoridade, para matar qualquer crente, qualquer cristão que viesse falar de Jesus. E ele pega autorização, pega a carta, uma carta, e viaja para Damasco, no meio do caminho, no meio do deserto, em cima de um cavalo, pronto para fazer o que estava ardendo no coração dele. Mas Deus já tinha algo na vida daquele homem. O plano de Deus nunca é frustrado, nunca. Jamais o projeto de Deus fica parado, fica estacionado. Não importa quem é a pessoa, o que ela fez, o que ela é, para Deus não tem ninguém, não tem coração duro. Ele muda, ele transforma. E no meio do caminho aquele homem ouve uma palavra poderosa. Aquela palavra para aquele homem no meio do caminho, aquele homem cai do cavalo, na mesma hora Saulo fica cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouve essa voz: Senhor, quem está falando? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E Jesus disse: olha, agora vai à rua direita, procura por um homem Judas. Vai lá e fique lá aguardando, porque Ananias vai te procurar, colocará a mão sobre você, você voltará a enxergar de novo. E a Bíblia diz que ele ficou lá por 3 dias, não comeu, não bebeu. E lá na casa de Ananias, o Senhor disse: levanta, Ananias, levanta agora e vai à rua direita, porque Saulo está orando lá, e ele te viu numa visão. Vai lá, põe a mão sobre ele, para que a sua visão volte. Você acha que ele obedeceu de imediato? De forma alguma. Ananias olhou o passado de Saulo e disse: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, eu estou ouvindo muito bem, ou o Senhor está falando de Saulo? O Senhor está falando de Saulo? Senhor, esse homem é mau, terrível. O homem vê o passado, o homem pode ver o presente, mas ele jamais pode ver o futuro. Mas você não vê o futuro, mas você anda com aquele que já te criou o seu futuro. Criou o seu futuro.
Tem gente que olha para você, não sabe quanto você já sofreu nessa vida, quanto você já sofreu, mas Deus tem um futuro para você, Deus tem algo novo para você, algo novo te aguarda lá na frente. Ananias, vai, porque agora ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. Ele verá agora como é prazeroso padecer por causa do meu nome. Ele agora é um vaso escolhido nas minhas mãos. Deus faz de Saulo um vaso, e ele põe uma rosa cheia de espinhos dentro desse vaso. Era um espinho na vida de Saulo, na vida de Paulo, para que ele não se exaltasse, porque Deus ia usar ele poderosamente, grandiosamente. Eram as revelações que aquele homem recebia de Deus, mas para que ele não se exaltasse, havia algo pendente na vida dele. A Bíblia não revela o que era, ou o que era, mas era algo que incomodava muito a vida de Paulo. Mas Paulo prosseguia para o alvo, e ele caminhava e corria para o prêmio da soberana vocação. Ele se comparava a um atleta correndo nos Jogos Olímpicos, correndo para o seu alvo, correndo para o seu propósito. O versículo 14 ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. O bom da vida cristã não é começar. E eu se alegro muito quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa começa a caminhar, vir à igreja. Mas o melhor de tudo isso é dar continuidade, não parar e chegar lá. O importante não é o começo, mas é aonde você vai chegar. Não interessa de onde você veio, o importante é aonde você vai chegar. Não interessa o que foi você no passado, o que interessa é o que Deus pode fazer com você lá na frente. Lá na frente. Se eu olhasse para Paulo como Ananias olhou, eu nunca escolheria aquele homem. Mas Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro de cada um. Ele conhece a minha vida. E as pessoas, elas querem conhecer o seu futuro, né? E existe até a consulta às cartomantes, necromantes, mas Deus não deu esse poder a nenhum homem em conhecer o futuro. Nada. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O inimigo da sua alma, ele tenta parar você porque ele deduz que tem algo grande para você lá na frente, e tem mesmo. E ele não quer que nós alcançamos isso. Quantas vezes o diabo quis te parar aqui, me quis parar. São coisas absurdas que ele usa. E é o que nós estamos tratando aqui, o passado. Passado. Existe uma palavra bem irônica: quem vive do passado é museu, não é? Mas é o passado te condena. Teu passado te condena. Existem coisas que não voltam mais. Para nós consertarmos tudo isso, é agora. Não posso voltar atrás e consertar o que já passou, não posso fazer isso. É agora. Eu arrumo agora, para que o meu futuro seja brilhante, seja abençoado. Deus transforma hoje para ser transformado
amanhã. Ele usa, ele transforma para que os outros sejam transformados também. Assim como Saulo foi um instrumento, Paulo, o instrumento para pregar a palavra do Senhor, para viajar e fazer missões, viagens missionárias. E a igreja de Filipos foi uma igreja que ele fundou, ele mesmo fundou, e recomendando a igreja a sempre a andar, sempre a correr, nunca a parar no meio do caminho, a deixar as coisas que para trás ficam. O profeta Isaías, capítulo 43, verso 18 diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem as considereis as antigas. E diz mais a palavra: eis que faço nova todas as coisas. Não lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Que coisas passadas? São coisas que te atrapalharam no meio do caminho, atrapalharam a sua caminhada, atrapalharam o seu crescimento espiritual. E os obstáculos que vêm adiante, e que vêm também por trás, que é o nosso passado, querem nos fazer parar. Mas se você está preparado como um atleta determinado em chegar lá, em cruzar a linha de chegada, em conquistar o seu prêmio, em conquistar aquilo que Deus já preparou para você, isso é o motivo para você não parar, para você não deixar para trás aquilo que Deus te deu. Cada um aqui, Deus deu algo para fazer, e Ele não quer que nós paramos no meio do caminho. O que nos faz parar no meio do caminho? O que te faz parar no meio do caminho? O que te faz pensar que é hora de parar, que é hora de pendurar a chuteira? O que te faz pensar que é melhor parar com isso? Porque pastor, eu estou sobrecarregado, eu não consigo, está pesado para mim, eu não consigo ir adiante. Olhe para que Paulo disse, olha para quem Paulo foi, mesmo com toda essa adversidade. Leia a história de Paulo: sofreu naufrágio, passou fome, sofreu adversidade, foi preso, foi chicoteado, mas nunca, foi picado de cobra, só que a cobra morreu depois, porque você vê o poder de Deus, o sinal de Deus. Se Deus pode te dar um sinal para você ver que não é para você parar, Ele pode te dar um sinal, sim. Havia sinais na vida de Paulo que indicava que não era para ele parar, e nada nessa vida pôde parar a obra de Deus na vida de Paulo. Quero só ler lá em Lucas capítulo 9, verso 62. É o que Jesus disse. No verso 61 diz: outro disse: seguir-te-ei, Senhor, me deixa primeiro despedir-me da minha casa. Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Parece um absurdo
O homem só queria avisar a família, não é, que ia seguir Jesus, que ia ficar ausente, mas Jesus usou nessa metáfora também para dizer que coisas vai se coisas que a gente não vemos perigo algum, pode nos fazer parar, nos fazer olhar para trás de novo. Mas Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Amém? Você tem um futuro, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Há um alvo para ser alcançado. Você é uma flecha na mão de Jesus, e Ele quer acertar esse alvo. Você é uma flecha na mão do arqueiro. Se lançarmos nossa vida diante dEle, Ele nos usará para alcançar o seu propósito e acertar o seu propósito. Amém? Você já viu uma flecha, para ela ser acertada no alvo, o arqueiro, ela toma impulso para trás, não é? Tomou impulso para trás, puxa ela e solta. Assim é você nas mãos de Deus. Você diz, não é? Parece que eu estou sendo passado para trás. As coisas passam diante de mim e eu fico para trás. Deus está te dando impulso para trás. Espera Ele soltar você. Xarabacondarabasúbria. Espera Ele soltar você. Você vai chegar longe, você vai acertar o alvo. É você mesmo, é com você que eu estou falando. Me deixaram para trás, me passaram para trás, mas Deus está esperando a hora, e quando Ele solta essa flecha desse arco, você vai alcançar esse alvo tão esperado. É o propósito de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Se coloque em pé, vamos orar nesse momento. Dá tempo de orar, está cedo ainda, né, pastor? Você viu o que aconteceu na Bolívia? Eles têm alvo, e eles não pararam. Eles têm alvo, e Jesus vai usar eles para alcançar o alvo. Eles têm um alvo. Que exemplo melhor temos na Bíblia, e diariamente você viu, orando em praça pública, não se intimidaram. Quem é o homem para se levantar contra a obra de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu até brinco e digo: se Deus é por nós, quem é o macho que é contra você? Um dia eu vi um rapaz falando, parece brincadeira, mas é verdade. Ele disse: Deus, Ele é amor, mas Ele não é Hello Kitty. Ele é justiça, Ele é poder, Ele é poder. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Nenhum poder deste mundo pode superar. Irmão, seja o que for que estão tramando lá no poder, lá, porque tramam mesmo, não é? Contra a igreja, principalmente, porque são instrumentos de Satanás. Mas a igreja de Jesus tem um alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo neste ano?
Qual é o alvo da sua célula? Qual é o alvo da sua família? Qual é o seu alvo? Você já visualizou o seu alvo? Você já treinou o alvo para acertar? Você já se preparou para essa corrida? Porque é uma competição nesse mundo. E Paulo disse que também há uma competição espiritual. Há uma competição espiritual e só um chega lá, um vencedor. Deus chamou você para vencer e conquistar esse alvo. Conquistar esse alvo. Você é o propósito de Deus aqui na terra. Deus, você não nasceu por engano, por erro. E ora, não fica se martirizando que errar é humano. Errar é humano, todo ser humano erra. Deus sabe que é mais fácil pecar do que fazer a vontade dEle. Deus sabe muito bem que é melhor pecar do que se santificar. Deus sabe que é melhor ir para uma balada, beber, fumar, usar droga, do que ir no hospital pregar a sua palavra. Deus sabe muito bem de tudo isso. Deus sabe. Ele sabe, Ele conhece tudo. Mas Ele quer que você saiba que tem um alvo a ser alcançado. E eu acredito, pastor, que é rápido. É rápido. A obra de Deus, Ele quer... o negócio já está, o cerco está apertando. O pastor pregou domingo passado sobre a grande tribulação. As portas já a obra de Deus é rápida, né? Deus quer agir rápido, através de nós, através de você. Coloca a mão no seu coração aí. Senhor, eu repreendo toda a potestade nesse lugar agora. Senhor, eu creio que teus anjos estão nesse lugar. A tua presença está nesse lugar. A tua glória está nesse lugar. Porque há tantas coisas que nos impedem de alcançar o seu propósito. Há tantas coisas, tanto obstáculo. Embaraço, Senhor, nesta vida. Oh Deus, mas eu clamo a Ti nesta hora, porque é o Senhor que comprou esta igreja. Essa igreja está coberta pelo sangue de Jesus, lavada pelo sangue de Jesus. Somos agora uma nova criatura em Cristo Jesus, ó Pai. Meu Deus, tantas coisas erradas que existem no passado, mas que já foram esquecidas, já foram abolidas pelo Teu sangue. Agora estamos prosseguindo para o alvo, estamos prosseguindo para um propósito, ó Pai, mas que nada nessa vida, Senhor, adiante o porvir, possa atrapalhar a Tua obra na minha, na vida da Tua igreja, Senhor. Seja o que for que esteja atrapalhando, seja o que for, ó Pai, que esteja, ó Pai, amarrando esta vida de crescer espiritualmente, de caminhar novamente, de prosseguir adiante, Senhor amado. Meu Deus, repreenda toda voz negativa, tudo aquilo que tem ouvido, tudo aquilo que tem falado, tudo aquilo que tem visto, Pai querido e santo, todo prejuízo, ó Pai querido, que foi sofrido. Senhor, Tu és aquele que dá uma compensação. Compensa nesta noite este passado sombrio. Compensa nesta noite, ó Pai querido, este passado prejudicial. Senhor, compensa, dando a Tua presença, dando o Teu renovo, dando transformação, dando unção, poder, autoridade, ousadia, para prosseguir, para correr, para prosseguir, ó Pai,
para ser um atleta espiritual, em nome de Jesus, Senhor amado. Toda fadiga espiritual, Senhor, dá um ânimo agora, levanta na força do teu poder, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Toda fraqueza espiritual, Senhor amado, nós repreendemos agora, eu não aceito, Senhor amado, pois, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o teu Espírito nos assiste nas horas de fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, é um valor muito grande de uma alma, o Senhor comprou com precioso sangue, Senhor amado. Ninguém aqui, Senhor, é descartável, descartado, por mais que fora, mas ninguém aqui é inútil, há uma utilidade. Somos vaso escolhido para levar a tua palavra, para pregar a tua palavra, Senhor. Eu repreendo todo o mal, todo espírito contrário, tudo aquilo que se levanta contra a tua obra, porque este homem, esta mulher é tua obra, ele é a tua obra, e é aquele que vai alcançar o teu propósito, o teu alvo, Senhor amado. Esclarece isto, Pai querido, aos corações, desta clareza, esse entendimento, esse propósito eterno, Senhor amado, que não pode parar, que não pode estacionar, ó Pai querido e santo. Senhor, eu não quero parar, eu não quero retroceder, ó Pai. Não queremos ficar estacionados, não queremos parar no meio do caminho, Senhor amado. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que venhamos enxergar a tua glória, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que esse que está parado agora olhe para ti, olha para Jesus. Olha para Jesus, eu digo para você nessa noite, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para o propósito de Deus diante de ti, olhe para o propósito diante de ti, assim como o anjo disse a Daniel, Daniel, tu vais até o fim, vai até o fim, vai até o fim, vai adiante, corre, corre, porque os tempos estão chegando. Corre, porque Deus te espera lá na frente, corre adiante, porque tem algo para você conquistar, tem algo para Deus, Deus tem algo para você aqui nessa terra, Deus tem algo para nós, Deus tem um propósito para esta igreja, para cada um de nós neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa receba o teu abraço, a tua presença, doce Espírito, sopra sobre este lugar, sopra sobre esse lugar, sopra sobre esse lugar, Espírito de Deus da verdade, Espírito Consolador, sopra sobre esse lugar, sopra, Pai, sobre esse ambiente que se torna ambiente espiritual agora, porque estamos falando com o Senhor, não estamos mais aqui na terra, Pai querido, nosso pensamento está ligado no trono da graça. Senhor, faça-nos entender os teus propósitos, Senhor, os teus planos. Orianda labassúbria, orianda labassúbria, anda lagassíbria, orianda labatúria labácia. Oh Espírito de Deus, sopra sobre esse lugar. Sopra, meu Deus, sobre este lugar, ó Pai. Oh Deus querido e santo, Senhor Deus da glória, meu Deus, olha como essa vida entrou aqui neste lugar, ó Pai querido e santo. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o meu caminhar, o meu deitar, o meu levantar. Tu és aquele que esquadrinha nos corações, Tu és aquele que sonda os corações, Tu és aquele que conhece os nossos pensamentos, Senhor amado.
dá entendimento espiritual e a consciência espiritual do que está acontecendo agora, Senhor amado. Senhor, neste momento eu creio, ó Pai querido, que Tu estás aqui neste lugar, porque o Senhor é o Senhor desta igreja. Eu não conheço outro senão o Senhor desta igreja, Pai. É o Senhor desta igreja. É o Senhor que te chamou, é o Senhor que te chama. Se você quer uma oração especial aqui na frente, você que o teu passado te condena, você olha para trás constantemente e isto te faz parar. Se você quiser vir aqui na frente para orarmos por você, Deus quer curar sua alma. Deus quer curar o seu passado. Já era. Isso aqui é o seu passado. Ele fez assim, ó. Deixa para trás. E fica o convite, se você quer vir aqui na frente e eu orar por você, ou o pastor Paulo orar por você. O grupo de louvor estará louvando ao Senhor. Obrigado. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Quantos recordes você pode quebrar? As barreiras você pode ultrapassar e vencer.